Estamos recebendo um e-mail do Carlos, aqui do Rio, e ele comenta a violência. Ele diz que só mudando os modelos de polícia é que a situação pode melhorar no Rio de Janeiro. Obrigado, Carlos, pelo seu e-mail. Erivaldo é de Lucélia, em São Paulo, e ele viu uma reportagem no Fantástico sobre a guerra do Iraque, uma família de joelhos sendo, enfim, achacada ali pela guerra, e ele se emocionou muito com isso. Ele aproveita e pede a essa família, a todas as pessoas que padeceram com o conflito, ele pede perdão pela guerra, pela covardia do soldado americano que humilhou essas pessoas, e pede perdão pelas marcas que podem ficar para sempre, especialmente numa menina que ele viu muito acuada nessa situação. Obrigada também pelo seu e-mail. E, finalmente, Eduardo Barilli, ele é um assíduo espectador da gente, e ele sugere que a gente discuta a questão da água e do saneamento aqui no programa. Obrigada pela sugestão. E se você também quiser se comunicar conosco, é só nos enviar um e-mail. Nosso endereço é olhar2003@tvebrasil.com.br. O advogado Vitor Marcelo Rodrigues falou hoje em uma entrevista ao RJTV que as vítimas do acidente com o barco Tona Galeia podem pedir uma indenização. E mesmo quem não perdeu parentes no acidente pode entrar com processo por danos morais e também materiais, caso necessitem de tratamento médico e psicológico. Vitor Marcelo Rodrigues está aqui com a gente e eu pergunto a ele o seguinte: pedir indenização a quem? No primeiro momento, a responsabilidade é do dono da embarcação. Ali que se tem um contrato de transporte realizado entre os passageiros e a empresa proprietária da embarcação, e, nesse caso, o Código de Defesa de Proteção ao Consumidor, que é peremptória, responsabilidade civil Não objetiva. tem nada a ver com o comandante. Como é que ele chama? O comandante Norberto, na verdade, é o dono da embarcação ele e também sócio da empresa que administra... Nesse caso, mas poderia não ser, né? Poderia não ser. Ele poderia ser um comandante contratado. Quer dizer, se ele for um comandante contratado, ele não é o responsável. Civilmente falando, você tem que ir direto ao proprietário da embarcação. Caso seja provado que houve negligência da Capitania dos Portos, também pode ser processada na Capitania dos Portos? São duas situações. Você tem a relação contratual, que é essa que eu expliquei, com a empresa que fez o transporte, o passeio, e tem o problema de omissão do Estado. O que você verifica é que a Capitania dos Portos foi criada para quê? Para fiscalizar todo esse transporte marítimo, toda a questão de embarcação da Marinha Mercante, e parece, pelo que a mídia tem dito, que houve omissão. Havia apenas um bote, pelo que diz a imprensa. Salva-vida? Um bote, não salva-vida, um bote, mesmo um barco, apenas da Capitania dos Portos, que o rádio estava quebrado. Então não adiantava pedir socorro para a Capitania dos Portos, porque o rádio estava quebrado. Mas eles têm o dever de fiscalizar as embarcações e não poderiam permitir que saíssem passageiros, turistas, sem colete. E é comum naquela região... É obrigatório nem permitir que esse barco circulasse por ali, né? Tem... E aí o CREA já está falando que, na verdade, aquela embarcação é uma embarcação com um casco chato que não poderia estar em alto mar. Deveria ser uma camuflada, né? A mesma coisa do batomushi? Similar ao batomushi. E aí o que acontece? Fizeram apenas uma transformação na embarcação e mudaram o centro ali de gravidade, e com o deslocamento das pessoas, adernou e depois foi a pique. Mas em havendo negligência comprovada da Capitania dos Portos, que tipo de ação a vítima, a família da vítima, obviamente, pode mover contra o Estado? Indenizatória contra a União, porque na verdade a Capitania dos Portos, Marinha e União em última análise. E você poderia pedir indenização por dano material, indenização por dano moral, também em relação à União. Vitor, a experiência que a gente tem com relação a isso, né, ao tempo que demora para o batomushi, as vítimas do batomushi, não sei nem se já receberam. Não receberam ainda não, né? Não. Quer dizer, então esse pessoal, como é que fica? O problema do Brasil é o seguinte: a gente tem uma justiça morosa, dado o volume de processos, e o rito processual aqui no Brasil é interessantíssimo, permite uma série de recursos. Você tem possibilidade de ir a Brasília em diversas causas. Então você tem uma ação que vai andar em Cabo Frio. Cabo Frio, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, STJ. Pode ir até o STF. Depois, quando você ganha a causa, você vai executar a sentença.
E na execução dessa sentença também há recursos. E você pode, na execução, ir de novo a Brasília. Então leva a vida, né? Leva uma Vitor, vida. isso é o que o Lula chamou de a caixa preta do É o que o judiciário? Lula chamou de caixa preta do judiciário, né? E eu achei que o Lula fez uma declaração interessante no que diz respeito ao controle externo do judiciário. Mas não é só o judiciário que tem culpa, porque a legislação, ela vem lá do Congresso Nacional. Na verdade, o juiz aplica um código de ritos, que é o CPC, que o Congresso faz. Então, vamos dizer assim, o juiz é escravo da lei. E quem é que elabora a legislação? É o Congresso. Não se pode culpar apenas o Poder Judiciário pela lentidão, né, do processo em fazer justiça. Eu vou até além. Nesse caso que a gente viu lá na região dos Lagos, me chamou a atenção, porque no mesmo dia, em Angra dos Reis, uma traineira também naufragou. Só que ninguém morreu. Dessa Quer dizer, vez ninguém morreu não, porque uma moça Perdeu, perdeu o bebê, ela estava grávida e perdeu o bebê. mas também não tinha salva-vidas. Não, pois é. Quer dizer, o que demonstra que a fiscalização é péssima. O Vitor, eles pegaram o salva-vida na hora do naufrágio lá, que a traineira virou, e um salva-vida foi dividido por duas pessoas. Você vê que situação. Uma enfiou o braço aqui e a outra enfiou o braço do outro lado do colete para poderem se manter na tona até o socorro. A questão ali é interessante. Quem conhece a região dos Lagos e já saiu numa escuna a passeio, sabe que não fazem a lista de passageiros. Eu frequento aquela região e não fazem lista, perguntam o nome, pegam dados, não fazem isso. Não liberam coletes para você usar durante o passeio. Não tem número suficiente. Não tem ninguém controlando. Não tem ninguém, não há controle É algum. obrigatório o uso de salva-vida na embarcação? É obrigatório o uso de salva-vidas para que, em caso Ninguém de usa, pânico, você tenha como se salvar. Porque Mas eu você penso deve assim, ficar à mão ou você tem que ficar com ele? Próximo, Próximo. fácil porque numa acesso. hora de um acidente desse, me parece que aquela senhora que estava em Cabo Frio esperando o corpo do marido, que ela já sabia que tinha morrido, ele bateu com a cabeça em algum lugar antes de morrer afogado, né? Quer dizer, porque perdeu os sentidos, ele acabou O Osvaldo, morrendo né, que fazia afogado, aniversário. né? E, quer dizer, com um colete salva-vidas, isso não teria acontecido, não? Ele bate a cabeça, mas ele boia, não? Aí a dinâmica do acidente é complicada. Houve uma declaração já de um marinheiro dizendo que quando o barco ternou, algumas pessoas ficaram embaixo do barco. Bom, aí não se tem tivessem jeito. com Enquanto é presa, salva-vidas, elas não teriam mais dificuldade para sair, se Tá deslocar. certo. Então, o que acontece é o seguinte, o transportador, ele é responsável. Tem que indenizar moralmente quem sobreviveu, quem perdeu parentes, E quem não perdeu? sobreviveu, mas teve pânico, teve terror, angústia. Imagina você numa embarcação que vira e não sabe nadar. E você entra em pânico, consegue sobreviver, mas você tem traumas psicológicos pro resto da sua vida. Além disso, você pode, de repente, ficar sem trabalhar um período, precisar de tratamento psicológico, e aí, ficar sem trabalhar. Tratamento psicológico envolve dano Mas as material. pessoas não sabem disso, né? Não sabe. E se as pessoas levassem essas coisas até o fim, essas empresas talvez fossem mais cuidadosas com os seus navios, não? Com certeza. Eu conversava hoje com alguns advogados, amigos, e falava o seguinte: existe um seguro obrigatório que nem um seguro para automóvel. Só que ali a indenização ela é mínima, pífia. Nesses casos, o que também deve ser feito é obrigar a empresa, que é dona da embarcação, a fazer um seguro, né, para cobrir responsabilidades em caso de acidente. Porque será que o dono da embarcação, será que a empresa tem lastro para pagar a indenização a essas famílias? Eu ia te perguntar, uma indenização que uma família obtenha, pode chegar a quanto na sua avaliação? Isso tem um... Olha só, não existe uma conta matemática exata sobre Mas o aproximadamente algo, digamos, ordem de grandeza? Ou pode do nada ao infinito? Do nada ao infinito, varia. Um juiz pode dar 30, 100, 150. E depende da situação Depende também, do caso. Você vai levar em consideração capacidade econômica também daquele que faleceu, daquele que passou pelo pânico. São situações interessantes. 12 pessoas